Ribeirão Preto. Fala galera, sejam bem-vindos ao CopaCast, eu sou o Axel Gouveia, vou apresentar esse episódio especificamente. Ao meu lado eu tô com a Fê, ela vai traduzir o Facundo. A gente tá aqui hoje com o diretor internacional da Mayhem. Boa noite. Seja muito bem-vindo. E com o Douglas, que hoje é o representante da Mayhem aqui no Brasil, tá? A gente vai conhecer um pouquinho melhor do Facundo e aí depois a gente começa a entender melhor como é que está a situação da Mayhem no país, que eles estão crescendo, eles estão com novos projetos. Eu vou falar a partir de agora um pouco mais devagar, porque para tentar fazer com que o Facundo entenda em português, ele vai responder em inglês e a Fê vai traduzir. Beleza? Facundo, boa noite. Boa noite. Depois dessa nossa breve conversa, antes de começar, despertou um pouco de curiosidade, né? Como é que você descobriu essa paixão pelo CrossFit no sentido de se tornar treinador? As a hobby, I used to do a lot of global gym, and one day a friend of mine told me, "You need to try this. This is great. It's going to be the great next thing." And I tried, and I fell in love. Ele comenta que ele começou CrossFit como um hobby, que ele costumava frequentar academias regulares, e aí um amigo convidou, ele começou e se apaixonou. Depois de quanto tempo praticando CrossFit você deu sua primeira aula? 5 anos. 5 years. Depois de 5 anos praticando CrossFit, ele deu a primeira aula dele. And it was also as a hobby, yeah? I remember I was doing my first class and I didn't know what a goblet squat was. And I was like on my telephone in YouTube looking, okay, I know what it is. E a primeira aula dele foi como um hobby também, e ele começou a dar aula e se ligou que não sabia o que era um goblet squat. Ele foi checar ali no celular para poder falar. E como isso passou para alta performance, até eventualmente você receber o convite do Froning para se tornar treinador da Freedom? Aún no lo entiendo. I don't know yet. So sometimes I still wake up and to pinch myself. Is this really happening? Being here, Copa Sur is such a great competition. It's such an amazing thing for me to be in the South American community. And life, I can give you more details. Ele comentou que não sabe como isso aconteceu, que ele às vezes ainda se belisca para acreditar que está aqui no Copa Sur, num lugar imenso, incrível, e é isso. But yes, once I start giving classes, I start feeling this very beautiful connection to people and fitness. And when you're a coach in a group class, a first muscle up, a first double under is an achievement. And I was very happy when I was able to help people get in there. E aí ele, com contato, com a conexão com outras pessoas e vendo as pessoas se superando ali, fazendo o primeiro muscle up, isso motivou ele a continuar, e ele se apaixonou pela profissão. E a parte de alta performance em relação à construção de um atleta para, por exemplo, participar de uma Copa Sur, como é que foi isso para você? So once I started being more interested about CrossFit methodology, I started to study more. I was very, very eager to understand many things. I have a background in music, in psychology, and political science. So nothing to do with sports science. So I was interested, but I understood very clearly and very early that I needed to make an effort to understand the nuances of this new sport. Ele comentou que ele precisou estudar, ele começou a estudar a metodologia, ele se ligou que ele ia precisar fazer isso, porque o histórico dele, a experiência dele, não tinha nada relacionado. Então, era política, música, psychology, e psicologia. And, but, for me, it was not just the fitness connection to people, but understanding why people would make the effort of putting themselves in the stressful situation of competing, because it can be very rewarding, but it can be very, very destructive too. For if you come here with a lot of expectations and you finish dead last, people said yes, that the last one gets all the applause. It's true, but also that you were the worst there. So why would somebody want to do this? It's not easy. Ele
tinha uma curiosidade, ele queria entender, investigar por que alguém se colocava nessa situação, o que faria alguém se colocar na situação de passar por uma situação tão estressante como competir e poder ir muito bem, mas de repente ir muito mal, ficar por último. O que motivava essa pessoa, né? E isso que fez ele se envolver. And I think that if I have anything with my athletes, the thing that I acknowledge the most is certainly the friendship that I try to develop, but also this understanding of me as a coach. What do I need to do to take the best out of them? I need to adapt myself to understanding they doing this, lifestyle because of this. How is the best way that I will be able to take anything from them? Ele gosta muito da relação de amizade que ele cria, né, com os atletas, mas especialmente de entender o atleta e como tirar o melhor do atleta, entendendo esse lado psicológico, né? Eu acho que, então, um pouco do seu background foi carregado, né? Essa parte de psicologia já está intrínseca no CrossFit. Quão importante você acha que é essa parte? Porque muito se fala sobre o treinamento. Qual é a melhor planilha? Qual é o melhor treino? Agora, a parte psicológica às vezes fica meio de lado. Look, at the end of the day, one burpee more or one pull-up more is not going to make an athlete win the games because, programming would say, well, do this, do that. How they do things matters. And then also, as I said before, understanding what is the main drive for a person to do this and providing that while creating fitness. If I say to someone who has had weight issues, oh, come on, little fat girl, move faster, I'm never going to be able to develop a relation with her. I need to, besides the fitness, provide that psychological element to the athlete. Sorry. Ele comentou que não é um burpee ou uma muscle up a mais que vai fazer a pessoa ir para o games, mas sim entender o que dá o gás para a pessoa querer continuar, né, e fazer com que ele traga isso durante o processo. Então, se uma pessoa tem questões com peso, ela está acima do peso, ele falar para ela, para essa pessoa, você está muito acima do peso, vai logo, vai, você, sei lá, como a gente às vezes já ouviu, né, é gorda e tal, não é isso. Então, como trazer isso para o processo, para a pessoa se motivar e continuar treinando bem. And sorry, also, CrossFit is an amazing sport and CrossFit athletes are great, but there's a big challenge. They never know whether the training takes them anywhere. Weightlifting, you know that you're going to compete doing a snatch, and clean and jerk, and that's that, which is great and very complicated, but you already know where you're going to. Here, it's like, okay, maybe we do a lot of aerobic work this year, but then at the games, just strength. So you're not going to win the games. Till the very last minute, there's an element of anguish because the athlete has not certainty that what he or she's doing will take them to wherever they want to go. So it becomes an additional layer of stress and anguish, anxiety. E existe uma particularidade do CrossFit que o atleta não sabe se o que ele está treinando de fato é o que vai ser testado ali na competição principal para ele. E isso gera uma angústia que precisa ser trabalhada para ele ter performance na hora H, né? O desconhecido e o desconhecível, né? Obrigado. Unknown and unknowable. E, por exemplo, numa competição como essa, o que você acha fundamental conversar e orientar? De que maneira orientar um atleta para entrar bem preparado? I think that most of the orientation is being done throughout the year. The work to prepare an athlete to compete goes early in the season. First of all, providing self-confidence that that what they're doing, they are going on the right track. Making them, especially making them understand the process of adaptations. Not that, oh, my coach says I do. I don't know what I'm doing, but my coach told me to do it. Because when they're here, they're going to be alone, and I'm not going to be there doing yes, no. There's no secret word that I can say to help them. So it's a process that starts much early in the season. Esse é um processo que começa logo no começo da temporada, em fazer o atleta entender o que ele está fazendo, porque na arena ele vai ter que tomar decisões ali sozinho, ele não tem uma palavra-chave. Então, muitas vezes, fazer um treinamento
sem saber o porquê você está fazendo, ou fazer simplesmente seguir cegamente o que o seu coach está falando, não é o que ele propõe, né? Ótimo, ótimo. Obrigado. Trazendo um pouco para a participação da Mayhem aqui na Copa Sul. Vocês programaram o Community Event que a gente vai ter. Como é isso para você? Você também ainda acompanha bem essa parte? Também é bem importante? I was very glad and very thankful that I was given the chance to do this. Ele ficou muito feliz, muito agradecido por ter a chance de trabalhar com o community. Because even if I live in Europe now, I was grown up in South America. I'm from this continent, and I know what it is to be, striving to get somewhere from here. It's not the same like in Europe, in the States. So, I was everything that for me as a coach relates into helping South America, in showing to the world the potential we have here is really my number one priority. So ele comentou que apesar de morar na Europa, ele é da América do Sul, e aí essa chance de trabalhar aqui com a América do Sul para ele hoje é uma prioridade, é algo que ele quer muito, porque é muito diferente você desenvolver alguém na Europa e desenvolver alguém aqui na América do Sul, e ele quer mostrar o potencial que os sul-americanos têm. And this potential, I mean, it's not granted either. My dream, when I first called Guy 3 years ago to come to Mayhem, I called him and I said, look, I'm leaving in one week. You come or you stay, and you come with me in 5 months. And he hung up and said, I could talk to my mother, hung up and said, 2 minutes later, I'm coming with you, And maybe by providing the same treatment, the same possibilities, then it's up to Guy or to Agustin or to whoever, Victoria or Luisa, to decide whether they're good or not. It's not like it's a gift, But I'm saying, well, here are the possibilities. You have the chance to train with the best athletes around or whatever. Now use them, and let's see whether it's going to, pay off for you or not. But building a bridge of possibilities for South American people to have access to, whatever they think they need to go, whatever they think they need to go, it's a priority. Ele pensa muito na prioridade de criar essa ponte para os atletas, como aconteceu no caso do Gui, né? Quando ele chamou o Gui falou que ia precisar pensar, e ele falou, a chance de você treinar com os melhores atletas do mundo, aprender com eles e ver se isso vale a pena. E é o que ele propõe para fazer com outros atletas também. But having said that, there are a lot of great coaches in South America. It's not but the opportunities. In many countries, not every box has 5 rowers or all the material, or it's not just about the quality. Here, we don't have anything to envy. Maybe just our financial situation doesn't allow us to have access to certain stuff. Ele comentou que assim, não quer dizer que coaches aqui da América do Sul não sejam bons, né? Mas às vezes não tem estrutura o suficiente, né? E a experiência em si pode ser muito positiva. A gente sabe da realidade do Brasil, né? Falando agora com a audiência, né? Nem todo box tem 10 remos, 10 bikes, 10 esquis. Na verdade, a maioria não tem. Então, faz uma grande diferença, com certeza, ter um yoke, ter uma ecobike, ter um esqui, né? Ter acesso a tudo isso numa preparação, onde isso vai ser eventualmente testado, com certeza. E além desse ponto, às vezes do acesso a equipamentos, coisas desse gênero, quais você acha que são as maiores diferenças entre os atletas sul-americanos e os norte-americanos e o porquê ainda estamos um pouco atrás? First, because they started the sport, so they have that advantage. They've been doing it for many more years than we have, or South American people, or African, or whatever people have been doing them. But then American people have, from school on, a very strong orientation towards sport and training. They have a lot of sport in high school, they have a lot of sport in university, so they are nurtured with sport and even nutrition for sport. So they know from earlier age a lot about how competing and training for amateur or professional levels.
Bom, o primeiro motivo é que eles começaram antes, então eles têm mais tempo. E o segundo motivo é a base, né? A base, na escola eles já têm muito convívio, muito acesso ao esporte, isso é muito fomentado lá, e é algo que a gente não tem aqui. But the passion that we have here, not everybody has up there, huh? You know, here is when we love something like football or whatever, whichever sport, you know, it's part of us. It's stronger than us, actually. You know, I mean, Brazil, Argentina, these countries, they breathe their sport, their passion, and I think that in the upcoming years, more and more, South America is going to be able to be represented at the games, you know, as showing what we are able to do. E aí ele acha que a paixão que a gente tem aqui na América do Sul é algo raro de encontrar, né? E que isso pode, isso mais para frente, com certeza vai trazer mais representatividade da América do Sul. And if I can say something Sure. else, last year I went every single weekend of the semifinals. I'm in a different competition. I'm very lucky to have a lot of athletes competing, but the passion, you know, the love, the festivity sense that we have here is unrivaled. That nowhere in the world is even come close to this. This is, you know, people come to celebrate here, and you know, we're a small continent, but we have these extraordinary athletes, and I think that it's an element to be very proud of. You know, every single country is represented here at the Copa, or many countries Yeah. at least, and it's a party. It's really a party. Ele comentou que também nas semifinais ele percebeu claramente, assim, é muito fácil de você perceber a paixão, né, que a gente tem aqui na América do Sul, que ele percebeu essa diferença em outras nacionalidades, e que isso faz muita parte, é muita parte do esporte. Era o que eu ia comentar logo que você terminou, né? Não tem... Eu já fui para os games, não fui a nenhuma semifinal fora do país, mas não tem nenhuma torcida como essa, não tem nenhuma energia dentro de uma arena como a gente tem aqui. É realmente... And I have to say, I went to Copa Azul for the first time 3 years ago, 2022, Yeah. and it has grown to be a competition that is at the same level as any other semifinal. The venue is amazing, people are amazing, the organization is great. You know, I'm here, and it could be Paris or Lyon, it could be Knoxville, it could be Australia. It became really an international high level competition. That's why when I was lucky enough for them to call me, I said, of course, if I want to work, I'll do whatever you ask me to do. I'll be happy to be part of this. Muito cool. Ele comentou que o CrossFit Copa Sur, né, cresceu muito e hoje é uma competição de altíssimo nível internacional, não perde para nenhuma semifinal de fora, e que quando chamaram ele ficou muito feliz que ele estaria presente nessa estrutura. Agora, um pouco do trabalho da Mayhem, que acho que continua naquele seu objetivo, né? De, primeiro, uma planilha... Primeiro, na verdade, não uma planilha apenas, mas um acesso em espanhol para os países da América Latina, da programação e tudo que vocês têm disponível lá dentro. Agora, uma atenção maior para o Brasil, que inclusive é o Douglas que está aqui sendo o responsável, né? Você vê isso tudo com esse objetivo de tentar dar mais acesso, popularizar, dar incentivo? Yeah, it's just about the access. I mean, I know, yet again, I said it before, I think that they are great programs here in South America, but you know, I think that Mayhem has been around for many years, and it is also worth to see what's there. But when I took the role as director of Mayhem International, I wanted to make it accessible for many people, and it was not just the translation, but we have a price that is 1/3 of what we pay in the States, because me coming from Argentina, I know that, you know, it's a lot of money. Yeah. So, you know, it's about having, as I said before, the access, but also the you know, the quality and a lot of elements, and we are very proud. Douglas, Se você também quiser incorporar, tá bom? Como é o seu assunto. Ele comentou assim que a ideia principal era tornar realmente a Mayhem acessível, não porque não tenham programas bons aqui na América do Sul, mas para ser
porque para tornar isso acessível mesmo, e que não só pensando na tradução, né, de tirar a barreira da língua, mas também de tornar mais acessível financeiramente, porque tem uma questão aí de moeda, né? Então, é 1/3 do valor do que eles pagam lá, a Mayhem aqui. And I had the luck of meeting Douglas 1 year ago in Copa Azul, and we start talking, and I realized immediately that I was the right person, to be the representative, because he's such a professional person, but also he's very talented in translating not textually, but the essence of what we want to share with Brazilian or Portuguese community. E aí, 1 ano atrás, ele conheceu o Douglas na CrossFit Copa Sur, e ele percebeu que o Douglas era a pessoa certa para fazer essa tradução, não apenas da linguagem, mas também porque ele era muito talentoso de passar a essência para o treinamento de forma geral. Explica um pouco, Douglas, do que a galera tem acesso, como é que funciona. Fala, galera, beleza? Prazer. Obrigado. Então, como o Facundo comentou, estamos há 1 ano aqui no Brasil com as traduções a princípio, e de alguns meses para cá a gente começou a fazer o suporte também para esses assinantes da Mayhem aqui no Brasil. E é muito do que ele falou, a planificação, os treinos em si não são muito diferentes do que a gente pode encontrar aqui no Brasil. Mas, como ele também disse, a Mayhem está nesse mercado há muitos anos, o Froning ganha o Games desde 2011, se eu não me engano, então vale a pena olhar. Ter exatamente, eu acho que por eles terem essa experiência de ganhar vários games, tanto individualmente como em equipes, eu acredito que eles têm muito a acrescentar, a adicionar. Então hoje no Brasil a gente tem esse acesso à planificação da Mayhem com um valor de 1/3, e dentro dessa periodização a gente tem acesso a 4 planilhas, então tem 2 planilhas competitivas, uma para o atleta que está mais iniciando, ainda não é um atleta para vir para o Copa Sur, por exemplo, mas também temos a planilha para um atleta que já tem um nível um pouco mais alto e tem a ambição de participar de um Copa Sur e de um Games. Paralelo a isso, a gente tem planilhas de musculação também, treino se você treina na academia da sua casa, está viajando. Então, dentro desse pacote, que custa 1/3 do preço, a gente tem acesso a 4 planificações diferentes. E vocês têm algum objetivo específico hoje? Não, a gente quer alcançar tantas pessoas, a gente quer fazer isso aqui. Cara, o que eu mais escutei quando a gente começou com o trabalho aqui foi que eles achavam que a nossa planilha era só para atletas de elite. Não, a Mayhem é para o Gui, para a Vitória, para a Luísa. A Mayhem não é para o povo brasileiro, para a galera que quer treinar. E a gente quer desmistificar um pouco isso, de que o treinamento tem acesso para todos. E o meu objetivo hoje, independente de número, que já vem crescendo relativamente, tive informações quando eu estive lá de que a gente cresceu legal o número, mas é mostrar que o nosso treinamento não é só para quem quer participar do CrossFit Games. Eu quero jogar real aqui. Posso? Pode, claro. Seguinte, eu já vi a planilha da Mayhem várias vezes, então tenho acesso a 7/9. Carlão e Marcele fazem, eles usam a planilha lá. Eu olho o volume, eu me assusto. Meu ombro já dói. Então, assim, eu vejo o resultado. Eu percebo, por exemplo, o quanto eles evoluíram, tanto o Marcele quanto o Carlos, desde o momento que eles estão fazendo. Mas eu acho que a minha dúvida é a dúvida de muita gente, que é, como uma atleta como eu, 37 anos, então eu já peguei boas competições aqui no Brasil, já fui pro TCB várias vezes, já fui pro Monstar Elite, mas isso é uma questão para mim. Tipo, começou a doer ali, olha, eu tenho que dormir para trabalhar, eu tenho que dormir para treinar. Se eu não durmo porque eu tô com dor, já não vale mais a pena me matar. Né? Eu não ganho com isso. Então, como que vocês trabalham? Como seria possível para mim fazer a planilha da Mayhem? Dentro das nossas planificações de competição, além de ter essas 2 divisões para o nível mais alto e o nível que está iniciando a parte de competição, ali dentro de cada uma delas a gente tem a versão scaled, que nem sempre é desmerecer ou que é um treino mais fácil, mas é um treino com volume relativamente menor. Uma pessoa que não vive só do treinamento. Então, se a gente for para a planilha competitiva, ela vai ter ali 2 sessões por dia, várias etapas do treino. E se você vem para essa planilha de um atleta mais de iniciação, é uma sessão única que vai durar ali no máximo 2 horas por dia. Então, provavelmente você está se baseando nessa planilha que é de um nível competitivo um pouco mais alto, onde tem... Existe uma migração, por exemplo, eu faria essa scaled, eu poderia em algum momento migrar, fazer algum extra da outra planilha? Com certeza. Dentro da assinatura você tem acesso às 4 e você pode, se você não tiver esse conhecimento em si, você pode me usar como suporte. Show. E eu vou te orientar de qual forma melhor agir nesse sentido. Legal. Que é o que acontece hoje. Quando a pessoa assina o nosso programa, ele recebe um acesso a um grupo do WhatsApp, onde eu sou o manager, né?
E eu faço a gerência de todo mundo ali em relação à dúvida, em relação ao volume, a adaptação de exercícios. Vocês podem olhar aqui na Mayhem, a gente prescreve muito sandbag, muito GHD. Em muitos dos boxes aqui no Brasil não tem acesso a esse tipo de equipamento, Sim. a gente já falou sobre isso. Então eu entro nessa parte de orientar da forma correta como abordar essas questões. Legal. Also, we in every single day you get an athlete's notes in which we describe how you should be feeling. Yeah. You know, we have different ways of making you understand. Okay, this workout, be aware, it's 20 minutes. Your breathing needs to be always under control. Be careful of these elements. Be careful of that. If you feel that you are not going to be able to do this work in this amount of time, these are the scale inversions, and you can do less volume, less weight, adapt movements. Yes, it's a lot of work, to be honest, and but we are very happy with how things are going. And now sorry. Quer que eu vou nessa, Fê? Quer que eu vou nessa? Pode Acho que ir, eu pode tenho. ir. Vai fundo. Ele falou que dentro de todos os treinamentos que a gente prescreve, a gente tem uma nota para os atletas, que é um problema sério que eu não sei se todo Que é mundo inglês, ou né? se o brasileiro... Não, é português, eu traduzo todas não, as você traduz informações. essa parte. Traduzo Tá. todas as informações. Ouvi. Mas aqui, normalmente a galera não gosta de ler as descrições. Né? Ele lê o treino por escrito e não gosta de ler o que está embaixo. Sim. Então lá a gente fala exatamente para o cara como ele tem que se sentir dentro de um workout. Então, por exemplo, se é um workout de 20 minutos, a gente vai falar que ele tem que começar num ritmo mais tranquilo, que é um trabalho longo. Quando a gente prescreve, por exemplo, uma carga RX, sei lá, vou chutar aqui um exercício, um supino de 100 quilos. Não é todo mundo que tem esse supino. Sim. A gente coloca nas notas quanto aquela carga de supino tem que ser em relação ao PR daquele atleta. Legal. Então, a gente prescreveu um workout com 100 quilos, mas isso não deve ser mais do que 70% do seu PR. Então, se o seu PR é 100, você já vai usar uma carga relativamente menor. Então, basicamente é isso. Dentro de todas as notas, a gente especifica para o atleta como aquele treino deve impactar ele fisicamente. Quando vocês começaram a trabalhar dessa forma? Não só em português, já era assim em inglês? Não, acho que já tem... Now 4 years. Tem bastante tempo. We used to have only Mayhem was only what Rich doing, which was the transcription of what Rich was doing. But that's not realistic. That's not realistic. Falou de performance, seu negócio aqui. Planilha. Eu não sou coach, então para mim é muito interessante entender. E, por exemplo, uma atleta que precisa ganhar força dentro do trabalho de volume que vocês fazem. Existe aí também algum ajuste, alguma orientação nesse sentido? Ou o oposto, um atleta que é muito forte, embora eu acho que a Mayhem trabalha a questão de volume cardio bem forte, né? Agora, aquele atleta que não pode perder ali muito aquele volume, mas ainda precisa ganhar força. Como que isso funcionaria? A nossa programação é muito baseada na temporada competitiva, né? Então, por exemplo, assim que termina o Games, a gente entra no período de off-season e é onde essa vertente de força é maior trabalhada na nossa planilha. Então, ali de setembro até dezembro. Então, a gente tem 3 meses ali que os workouts são muito difíceis de aparecer. A gente trabalha normalmente terra, supino e deadlift. Terra, já falei. Agachamento. Terra, supino e back squat. Então, a gente faz uma periodização muito longa de realmente desenvolver força. E a partir do momento que a gente começa a se aproximar do Open, a gente já torna essa força uma parte mais de manutenção e começa a trabalhar a parte mais de volume e resistência aeróbica. Então, se o atleta ele precisa ganhar força, ele tem que tomar muita atenção nesse período do ano onde é voltado especificamente para isso. Ou seja, não competir. Exatamente. Comer melhor, exatamente. Decidir a sua competição alvo e usar esse período do ano principalmente para desenvolver sua força. Mas aí, durante todo o ano, a gente não deixa de ter trabalhos de manutenção de força. Então, toda semana, por mais que a gente está aí semifinal rolando, na semana passada eles estavam fazendo back squat até 85%, front squat até 85%. Mas aí já não é um volume tão grande, é mais uma manutenção da força. Mas a gente não deixa de construir ela lá no período de off-season. Que eu não sei exatamente quais estão disponíveis em português, no programa em português, né? Porque eu tenho um aluno que faz a programação da Mayhem, mas é meu aluno, porque eu assisto todos os workouts, assisto todos os vídeos, então eu auxilio dentro das notas. E eu entro na planilha todo dia para ver o que está acontecendo, ver o que vai ter mais para frente. E na planilha original, a gente assina, que ele tem assinado é original. Tem 7 tracks, 8 tracks. The You can talk in English. The main part, the English pack, we have like 21 tracks. Yes. Então, tem muita. Então, por exemplo, na parte de peso, né? Tem a Mayhem Burner Strength. So one of the things, one of the things that was very important for us is to have
SMEs, subject matter experts who guide us. People that come for strength building. We have Bargain Strength, an Olympic coach, very famous in the States, who oversees the weightlifting and strength development part. Chris Hinshaw doing the aerobic capacity. Pamela Gagnon doing gymnastics. We do have a lot of experts on each field saying you are on the right track, maybe more this, less of that. Na planilha não traduzida, né, eles têm 21 Tracks, tracks, né, 21 programações, né? programações 21 diferentes. programações. E ele comentou que eles têm especialistas, né? Então tem especialista ali de força, especialista de o Hinshaw, por exemplo, especialista de endurance, especialista Pamela em ginástica. And they guide us very much. E eles orientam muito nessa construção aí dos programas. And in the Portuguese track, when we work, I wanted to bring the best ones, the ones that people appreciate the most, which is the compete. And as Douglas said, compete, it's for every single level, And one of the things that, as Douglas said, I encourage people to read notes, because this sport is about how clever you are. Yeah. It's not just about fitness. Yeah. E ele encoraja as pessoas a realmente lerem ali as notas, né? Porque esse esporte não é só físico, é também entender, estratégico, e que ele está trazendo para essas planilhas as melhores pessoas para trabalhar. Yeah. I will tell you a little story. Sure. When I started working with Rich, I would go to Mayhem and I would never train. And he's like, "Oh, Facundo, you have to train." So, no, thank you. And people believed that I was scared. Ele comenta que quando ele começou a trabalhar com o Rich Froning, o Rich Froning falava para ele, vamos treinar, e ele falava não, e o Rich Froning achava que ele estava com medo de treinar. But I was understanding how clever these people were performing. Ele estava entendendo o quão as pessoas ali eram inteligentes. I always thought, and I still think today, when you write a workout in a whiteboard that you never saw before, and you need to analyze what's the best approach, I always thought of Rich like, this mathematician, this genius that make the numbers on the air go all like this, and then you get the understanding was other, and that was one of the elements that make him such an incredible athlete. He knew a lot of things. He's a very clever person. Ele comenta not que me. ele comenta que ele estava observando muito ali. Ele queria observar, porque muitas vezes a gente tem aquela referência do Rich ali escrevendo os workouts na lousa, que parece que de forma mágica, sem pensar muito, mas na verdade ele é muito inteligente e tinha motivo para as coisas que estavam ali. Eu sempre admiro, sou fã, eles me conhecem há mais tempo, eu sou fã do esporte há muito tempo, até eventualmente largar o direito e trabalhar com CrossFit. Eu assisti o documentário de 2014 87 vezes. Eu tenho print do quadro branco com todos os workouts que tinham lá, que ele ia apagando com o Robert. E eu guardei uma frase que o Sherwood fala, né, que muita gente perdeu no meio do caminho. Na época, ele só é um cara que treina muito volume. Ele treina mais que todo mundo, ele treina muito, muito, muito. E o Sherwood fala, né, ele enfatiza, a programação do Rich Froning é beautiful. É uma programação muito bem feita. Parece que ele está simplesmente jogando coisas no quadro, mas na verdade não. Por trás tem todo um raciocínio. Então, como foi para você trabalhar, e como é para você, né, trabalhar até hoje com esse cara? Quanto você acha que isso soma para você como treinador e programador? Rich was the first athlete that I worked with, and I thought that everybody was like him. Ele comenta que o Rich foi o primeiro atleta com quem ele trabalhou e ele achava que todo mundo era igual a ele. I was like, if he does it like this, everybody can, or many people can, right? Se ele faz dessa forma, então todo mundo pode, ou a maioria das pessoas pode. But then I realized that was not the case. But it's incredible. At Mayhem, we inspire each other very much. Rich is still today, he trains not so much at the moment, but he's a source of inspiration, and he still teaches a lot of things. He just comes and said, hey, look at this, look at that. We know how he is, because he's also very humble, and whatever we're doing there is still, the legacy of what he built. Yeah. Ele comenta que o Rich é uma pessoa que inspira muito, né? E que quando ele dá alguns toques, ele comenta alguma coisa de uma forma muito humilde, né? Ele percebe o quanto ele ainda aprende muito com o Rich. Yeah, and now I'm very lucky to be
working with a very important amount of great athletes, and which still pinch in myself, and he wants to know. He asks, and he's there, inspiring, but also understanding. Now we have Roman is competing now, and we have in East there are 40 competing athletes, and crazy. 16 are from Mayhem Athlete. Yeah, that's crazy. Ele comentou que agora na semifinal que vai ter, né, que é North America East, tem 40 atletas e 16 são da Mayhem. Exato, 16 atletas são da Mayhem. And even though we as coaches have our own style and our own knowledge, how we apply it, our knowledge and how we relate with our athletes, it's still very much the Rich Froning way, because it works, for us at least. Yeah. Ele comenta que tem aí o legado do Rich Froning, né, também na forma como eles aplicam ali todo o conhecimento com os atletas. Posso complementar um pouco sobre essa? Claro. Eu tive na Mayhem agora há um mês atrás, uns 20 dias atrás, e o que ele quis dizer, o que ele tenta passar é que, por mais que o Rich Froning ainda não está mais treinando só especificamente para o CrossFit, ele ainda pratica muita atividade física, seja bike, seja as outras atividades que ele gosta de fazer, mas ele está sempre presente para dar umas dicas inteligentes para os atletas, entendeu? Algumas coisas que às vezes o cara tem um puta de um condicionamento, ele é muito bem preparado, mas que às vezes ele não enxerga daquela forma. Então ele tá sempre no box, rodando, vendo a galera treinar. Por que você não faz isso dessa forma? Já tentou fazer esse exercício desse jeito? Eu vi uma entrevista recente dele que ele comenta que ele começou a ter feedback de que ele precisava explicar mais o que ele pensava, que ele não fazia isso, né? Vocês veem isso acontecendo, porque querendo ou não, vocês estão ali bem próximos, né? Vocês veem essa mudança nele, de estar querendo explicar mais? Ou sendo mais coach do que atleta, sim. De fazer questão de deixar claro o que ele pensa. Tanto que toda vez que sai um workout, por exemplo, do Open ou das quartas de final, é sempre ele que está junto com o Jake, falando como ele abordaria aquele workout. Aquilo que o Facundo acabou de falar, escreve no quadro branco, nessa parte eu faria dessa forma, aqui eu quebraria desse jeito, salva um pouco aqui para sobrar um pouquinho lá no final. Acho que isso explica muito o sucesso da planilha, né? Sim. E é exatamente isso que porque tem nas notas da planilha. É isso que falta, alguém que tenha sucesso, que consiga explicar e transferir isso para os atletas. É isso que precisa. E acho que não só no CrossFit, mas em qualquer esporte, as pessoas que ficam no topo por muito tempo, normalmente são as pessoas que fazem o treinamento igual todo mundo faz, mas de uma forma mais inteligente. Ataca de uma forma mais inteligente. Se você olha as planilhas, né, muitas vezes você fala, é parecido. Sim. É bem parecido, mas é essa explicação e como fazer todo dia ali compilado que dá um resultado diferente, né? Exatamente. Facundo, você tem uma experiência, finalizando, uma experiência, né, muito vasta. Há 3, 4 anos você está viajando o mundo inteiro, acompanhando o cenário do CrossFit competitivo de alta performance. E, no meu ver, desde 2019, 2018 para 2019, quando tudo aquilo ali aconteceu, que a gente não precisa entrar em detalhes, o CrossFit deu uma estagnada e ficou patinando e vem patinando desde então, pegando um pouco de tração, mas patinando. Você acha que o CrossFit ainda consegue chegar no mainstream, chegar e alcançar, por exemplo, o objetivo do Downfall de 30 mil academias e 3 milhões de pessoas? I think that people that affiliate owners or people, they need a lot. They need a lot of help. They need a lot of guidance. And sometimes I think that people feel that there is an imbalance in between what their people need to pay or the people need to, give in order to belong, and what people get from this. This is what I feel from the community. Ele comenta que acha que para os afiliados ali existe um desafio muito grande, né, do tanto que eles percebem que eles dão, né, o que eles contribuem e o tanto que eles recebem. But mudando um pouco, não pensando em afiliados ou não afiliados, cross, just like the sport. Do you think like the modality? Você acha que a gente consegue eventualmente alcançar mais pessoas e crescer como um todo, a comunidade em si? Yes, I think that CrossFit is here to stay and will remain for many years, but there are always challenges. Yes. It's not a linear growth. There will be, a lot of step backs, as I said before, but it's a great sport, and what's something incredible is the people doing them. Yeah. They create an incredible community. Yeah, for sure.
Ele disse que o esporte vai se manter, acredita que vai crescer, mas que não vai ser de forma linear, que vai ter ali os seus altos e baixos, né? Mas que o CrossFit tem uma comunidade incrível, uma atmosfera incrível. And that is what counts, you know. I think that Rich did an interview the other day saying like, yes, maybe if I will start CrossFit Mayhem, I will get more money because, you know, it's a cost. But this is our essence. And, you know, you can see Guy, Agustin, Kaike, but we are not those people. And, you know, we are the ones that make the spin move forward. Ele comenta que o CrossFit, que a Mayhem, o Rich Froning comentou que a Mayhem poderia estar fazendo muito mais dinheiro se não fosse CrossFit, mas que essa é a essência. Nem é que se não fosse CrossFit, é se fechasse o box físico. Se fechasse o físico, porque o físico tem um custo muito grande, muito espaço. Então, como o online deles é muito forte, ele comenta que a gente ganharia mais dinheiro, mas a gente perderia a nossa essência, a gente perderia isso aqui que é a Mayhem. Ele fala mais ou menos com essas palavras. Eu achei bem interessante, inclusive. E para finalizar, uma dica que você teria para dar para os atletas, para atletas e brasileiros que querem chegar no mais alto nível, que querem chegar nos games? First, I mean, I don't like to give advice, but something that I see that works very much for high-level athletes, it's a lot of time at the gym, but a lot of time thinking and analyzing and learning and evaluating and then coming back to the gym. Bom, a primeira coisa que ele vê é treinar e treinar muito, mas também passar muitas horas pensando e analisando sobre o que foi treinado e aí voltar e treinar. And another thing is you need to be very demanding as an athlete. If you want to make a professional career, you know, you might have a coach, but be also very demanding to your coach. Why am I doing this? Why am I doing that? Why do you make me do like this? And don't give anybody, this is maybe the only advice, don't give anybody the monopoly of your training or your fitness. This is always yours. You have the responsibility. E o atleta tem que ser muito exigente, né? No sentido também de exigir do seu coach e não deixar algum coach, né? Ou alguém monopolizar o treino, né? Então, tomar consciência de que ele é a pessoa responsável pela sua performance. Assume a responsa, procura aprender, né? Não só repetir o que está sendo passado. Facundo, muito obrigado, não apenas pelo tempo agora, mas pelo que você vem fazendo na comunidade da América do Sul. É muito importante pra gente, de verdade. Acho que foi um marco, né? Todo mundo vai lembrar do vídeo do Gui chegando, tirando a camisa, colocando a camisa da Mayhem. Foi um ápice pra gente aqui, porque é isso, acho que... E ele abriu muitas portas, né? A partir dali, vários conseguiram. E a gente está vendo o nosso nível subir, nosso impacto aumentar, e muito graças a vocês. Sim. It's about opportunities. I think those who had opportunities in the past, like I had, we need to create for the next generations. For sure. And maybe we create a culture of I'm giving and I'm giving back. Sure. And I want to tell you, thank you very much for having me here. Roman is very upset at me because he said, I'm competing here and you are in Rio de Janeiro. And I told Roman, I love you, but my heart is in South America, you know? Ele comentou que ele acredita muito que é sobre criar oportunidades e quando você tem oportunidades, você gera oportunidades, você devolve isso, né? E que o Roman tá muito chateado com ele porque ele tá competindo também esse final de semana e o Facundo tá aqui, mas que ele comentou que o coração dele é sul-americano e ele tinha que estar aqui. Bom, e onde a galera pode encontrar a Mayhem no Brasil, na América Latina, de uma maneira geral, para começar e procurar saber mais sobre a planilha? Paralelamente ao perfil oficial do Mayhem Athlete, a gente tem o Mayhem Português agora também, que é um perfil onde eu tomo conta, eu respondo todo mundo por lá. E lá você tem link para se inscrever tanto para a planilha de competição, que é o Mayhem Compete, e agora também a gente está lançando um programa para afiliados. Então, quem tem boxe e não quer mais se preocupar aí com os planejamentos dos treinos, a gente também tem esse serviço agora, que é o mesmo serviço que acontece nos Estados Unidos. Ambas as planilhas, né? Às vezes as pessoas perguntam se é diferente para a South America. É exatamente a mesma coisa, só é trazido para o português, não tem nada de diferente. Então, Mayhem Português, Instagram, é isso. Tá lá, galera. Douglas, obrigado. Muito Facundo, obrigado. Muito obrigada. Fê, obrigado. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e, desculpa, G-Shock, eu esqueci de falar no começo, mas esse podcast, o CopaCast, é oferecido por
G-Shock, tá? Mais informações aqui na descrição. Valeu, um abraço e até a próxima. Obrigada. 44, passei 4 Will you take minutos. a picture? Você fazer uma... sit it here.